Olá! Hoje nós estamos aqui na Bridge para dar início a um projeto muito especial da clínica, que vai ser o nosso podcast. E eu fui convidada para ser a hostess nesse primeiro momento, e nada mais justo do que a gente trazer a história da clínica, a filosofia da clínica, o que a gente quer passar e entregar para os pacientes daqui. E o meu convidado barra hostess que está aqui do lado é o Felipe, que é o proprietário da clínica. E eu gostaria primeiramente que você se apresentasse, que você contasse da ideia, de onde que surgiu a clínica, para a gente começar pelo começo. Perfeito. Meu nome é Felipe Neres Nora, eu sou diretor técnico da clínica, né? E a ideia da clínica, ela começou a surgir basicamente a partir do momento que eu decido fazer telemedicina, para ver até onde a telemedicina consegue ajudar o paciente. Então, antes mesmo de começar a trabalhar com cannabis, que é o meu principal foco de atuação hoje, eu comecei fazendo uma conta lá no iClinic, que é o software de consultas, e aí eu pensei, eu vou ver até onde eu consigo monetizar o favorzinho. Era isso que eu falava. Porque muitas pessoas, quando trabalhavam no posto de saúde, tinha uma fila grande de pacientes esperando para consultar, e muitas pessoas precisavam ainda, não conseguiam chegar tão rápido. Elas ainda precisavam de renovar uma receita, de fazer algum atendimento. E aí eu abri uma conta no site para fazer telemedicina, e muita coisa não aconteceu que eu esperava que acontecesse, e daqui a pouco eu comecei a estudar sobre canabinoides. No dia que os pacientes me pediram, 3 pacientes ao mesmo tempo, no mesmo dia, me pediram um sinal. sobre cannabis. Pode ser que seja. E aí eu pensei, cara, tem na farmácia, os pacientes estão pedindo, eu vou ter que estudar. E eu comecei a estudar isso, eu comecei a estudar e muito rapidamente encontrei pessoas, consegui contato com os principais pesquisadores do mundo no tema cannabidiol. E aí eu me apaixonei. Eu me apaixonando fez com que eu conhecesse várias outras pessoas que também tivessem interesse nessa área. E eu comecei a ter contato com pessoas que, assim, sabiam muito mais que eu, né? Então, por exemplo, eu nunca tinha conhecido ninguém da USP na época. E aí eu comecei a estudar o assunto. O principal pesquisador de canabidiol do mundo, um dos principais, que era professor da USP, é ainda professor da USP, me mandou mensagem. Aí eu, poxa, eu mandei um e-mail para ele pedindo por onde estudar, ele me respondeu, comece por aí, e aí eu comecei com vontade, e nisso eu encontrei várias outras pessoas muito interessantes no meio do caminho. Então começou a ser comum eu conhecer pessoas referências em várias áreas, em psiquiatria, em neurologia, e eu comecei a dar aula sobre esse assunto. Então veio a ideia de fazer uma clínica em que eu pudesse juntar essas novas pessoas que eu tenho conhecido, esses profissionais que buscam um conhecimento mais novo, junto com a necessidade dos pacientes, né? Então, eu daí larguei o posto de saúde, comecei a viver só de teleconsultas, e veio a ideia de fazer uma clínica. E na hora de fazer a clínica, a gente precisava fazer uma clínica que fosse baseada não em tratamento com cannabis, porque era isso que eu notei. Teve um ano que eu dei 14 aulas, se eu não estou enganado. E aí eu notei que as pessoas têm uma resistência sobre uma clínica de cannabis, sabe? Uhum. É como se você fosse entrar num lugar e soubesse o tratamento que você vai fazer. Acho que quem sabe seja essa a resistência. E aí eu pensei, cara, então vamos focar, eu e a nossa gestora, né, a Rita, vamos focar no problema que a gente trata, não no medicamento que a gente dá. Então a gente focou em dor, ansiedade e insônia, que é o que eu mais trato com canabinoides. Uhum. E você acha que ao querer abrir uma clínica, ao escolher dar partida num projeto como esse foi o diferencial que vocês quiseram trazer, propor para a clínica? O diferencial de tornar a clínica uma clínica diferente da maioria, porque clínica por clínica tá cheio, né? O que fez a Bridge, o que faz a Bridge ser diferente? Essa escolha específica de como trabalhar, do que trabalhar? Eu acho que é de como trabalhar.
Porque a parte de o que trabalhar é difícil você encontrar uma clínica que foque em dor, ansiedade e insônia, mas o como trabalhar, né? Então normalmente você vai ter lá a clínica de anestésio, a clínica de ortopedia, a clínica de gineco. Ou as clínicas que são meio que multi, né? Que tem todas as especialidades. Isso. Aqui é uma multi, mas eu acho que o jeito de trabalhar aqui é o mais diferente. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que eu assim, todas as minhas ideias foram roubadas do SUS. Uhum. Tá? Então, assim, ó, uma coisa que eu admiro muito, que eu já via no posto de saúde acontecer, no primeiro que eu trabalhava, pelo menos, a gente tinha isso bem desenhado. O problema era o volume, que é muito grande, né? Esse é o problema do SUS hoje. O volume é muito grande e falta de recurso. Eu acho que então elas foram aprimoradas a partir do SUS, né? Porque Isso. Você quis fazer diferente do que era feito lá. Isso. Mas a ideia vem de lá. Então, assim, por exemplo, aqui, ter uma enfermeira que conhece os pacientes, sabe? Isso é uma ideia que eu gosto demais e que ela tá muito perdida no ramo privado. No público, como você tem tudo desenhado, né, as diretrizes, as linhas de cuidado, as pessoas sabem como isso teoricamente deve acontecer, né? Agora, aqui no privado, isso é diferente. Uma outra coisa que eu noto, e aí, porque eu vivo no meio de médicos, né? E muito no meio de médicos. E aí, uma coisa hoje o profissional faz telemedicina, então isso é uma facilidade para o paciente. O paciente que mora em São Paulo, ele não precisa sair e ir até em casa, ou ir até a clínica, perdão, para fazer uma consulta. Ele pode fazer do local que ele está, certo? De casa? Isso, de casa ou do próprio trabalho. Só que uma coisa que a tarefa, muitos médicos, é às vezes ter que dar o próprio telefone para o paciente, sabe? Se o paciente tem o telefone da clínica, ele consegue passar essa queixa para a enfermeira, e a enfermeira consegue selecionar as queixas. Eu te falo isso porque o meu celular aqui tinha o contato dos pacientes, eu tinha o WhatsApp Business e o WhatsApp pessoal aqui, né? Então, vem mensagem para ti às 11 da noite, você renova a receita, aí você, poxa, será que o cara ainda tem risperidona, por exemplo? Será que o cara ainda tem risperidona? Putz, que problema, né? O cara ficar uma noite sem risperidona. E aqui na clínica, você consegue juntar isso tudo. E aí você falou, na hora de fazer, a gente leva mais ou menos 1 ano planejando o projeto e 1 ano para construir, para chegar aqui. A Rita, que foi a nossa gestora, que encabeçou tudo, né, lá no começo, ela falou assim, olha, você não quer fazer só uma clínica normal? Aí eu falei, ou você não quer? Ela falou assim, O que seria uma clínica normal? É uma clínica que não tem vacinas, que não vai buscar IA, não vai usar realidade virtual, né? Então, eu falei, não sei, acho que não. Ela falou, você não quer turbinar a tua vida de telemedicina? Isso, óbvio, eu não estava com a agenda cheia nem nada disso, né? Eu tinha uma vida legal, uma certa estabilidade, mas eu estava ali de 8 consultas por dia, 5 vezes por semana, 5 dias na semana, não estava nesse ponto. Ela falou, você não quer fazer isso, turbinar essa parte e não fazer? Eu falei, não, eu quero fazer um negócio, quero fazer algo diferente, quero fazer, não sei se por causa de onde eu vim, assim, eu quero fazer uma coisa fixa, física, entende? E aí veio a ideia de desenhar. Como eu trabalho com cannabis, né, que é uma medicação que é uma planta, eles também têm os medicamentos dela, a base dela, né, os canabinoides, que hoje carecem de uma evidência científica robusta para tratar certas doenças, eu pensei, cara, o que vai mostrar que eu estou fazendo uma clínica que está baseada em tratamentos novos que funcionam de verdade para o paciente? Aí veio a ideia da sala de vacina. Então, por isso que já não é uma clínica normal, só com consultórios, tem a sala de vacina também. Daí eu pensei, a vacina, o que tem? É a classe de medicamentos mais estudada que a gente tem e das mais modernas. Então tem tudo a ver com o que eu quero fazer, sabe? Porque hoje, 2 semanas atrás, saiu uma nova regulamentação, né, da Anvisa para cultivo no Brasil e vão sair novas pesquisas sobre o tema. Então, as pesquisas sobre cannabis vão crescendo. As outras abordagens todas são, no máximo, baseadas em evidências, porque eu sei como os canabinoides funcionam nos pacientes, eu vejo essa resposta, e o resto eu não posso me basear em pseudociência, entendeu? Então, é assim que foi vindo a ideia. Eu já misturei, né? Fiz um grande negócio, mas assim que foi vindo a ideia. Sim, e você, agora a gente falou dos diferenciados, já deu umas pinceladas, né? Fisicamente falando. Mas
uma das coisas que me chamou muito a atenção, e eu acredito que é importante ser falado aqui também, é que quando me foi apresentado, né, o que é a clínica e qual que é a proposta dela, é que justamente quem esteja aqui, quem venha para cá, se sinta abraçado e possa fazer, se sentir acolhido em vários momentos, né? Como, por exemplo, se você vem aqui, você precisa de exames, você faz os seus exames aqui mesmo. Uhum. Se você vem aqui, você precisa de uma vacina, Então, todo o acolhimento acontece aqui, o que dá a sensação, né, de que a clínica realmente abraça esse paciente, porque ele se sente dentro, ainda mais dentro, né, de um negócio que acolhe ele em vários lugares, não só numa consulta, né, não só num atendimento ali em si. E aí que vem um ponto interessante. Desculpa. Um ponto interessantíssimo que a gente tem e que muitas vezes não acontece pela correria do dia a dia e aí eu vou ter que falar de você, não precisa editar isso aqui, é só voltar no raciocínio. Eu vou ter que falar de você primeiro como pessoa. Então assim, eu comecei, né, a gente começou a fazer a clínica num lugar bonito, um lugar confortável. Eu não tenho o poder sobre, mas eu tive a sorte de ter encontrado a Ana na recepção, que também deixa tudo, tipo, você chega, ela vai sorrir pra você, normalmente, tá? E abrir a porta ainda. E abrir a porta. Aí, depois, o Gabriel tirou as fotos daqui, você veio através do Instagram que começou a seguir, aí eu pensei, eu preciso de uma psico-PBE, e isso tudo tem juntado uma linha de pessoas incríveis que a gente tem conseguido colocar, graças a Deus, dentro da clínica. Agora, essa semana, né, nós estamos fechando com um neurologista e um residente de psiquiatria, que são ótimos profissionais, e aí a ideia é, por exemplo, tem um caso de demência, doença de Alzheimer, né? Aí eu vou tratar esse paciente com canabinoides para agitação. Porém, eu não sei que tipo, vamos dizer que não é doença de Alzheimer, eu não sei que tipo de demência é, eu só sei que veio com histórico de demência. Eu não tenho a capacidade técnica para filtrar exatamente o tipo de demência, né? Eu até poderia, né, tentar, mas é parte do neurologista, é parte do geriatra, por exemplo, ou neuro. Aí, eu posso tratar a parte do comportamento dele com canabinoides. Aí agora tem a neuro, que tem especialidade, né, fellow, que a gente chama, em cognição, que ela pode fazer o diagnóstico do subtipo de demência que o paciente tem, e aí depois a gente se junta e discute o caso. Então isso é uma coisa que é diferente na clínica também, que também veio dos matriciamentos do SUS, que eu via lá, e do projeto terapêutico singular, que é outro plano, outra abordagem que a Rita colocava sempre, que é a gente sentar basicamente nessa mesa e discutir o caso do paciente. Eu acho que isso faz muita diferença também. Isso é o acolhimento que tu fala também, sabe? Isso. O paciente nem sabe, mas nós estamos aqui falando dele. Que foi uma das coisas que também me chamou muita atenção quando a proposta da clínica apareceu para mim, né? Eu sou psicóloga e hoje em dia o psicólogo, quando ele não trabalha dentro de uma clínica, ele tem uma certa solidão dentro da profissão, né? Que é viver a vida daqueles pacientes, só que com o paciente é uma relação, mas não é uma relação de troca, né? É eu ajudando aquele paciente. Então, quando você tem uma equipe multi, onde você realmente pode trocar sobre os pacientes, sobre aquilo que você vive dentro da clínica, aquela solidão, ela simplesmente se dissipa, né? Porque além de você se sentir parte de algo, né? E não sentir mais aquela solidão em relação aos atendimentos em si, a clínica, você também se engrandece a partir dos outros profissionais, porque são outras pessoas conversando sobre aquele mesmo caso. Logo, você se torna uma psicóloga ainda melhor, né? Porque tem outras pessoas ali colaborando com aquele saber, com aquele conhecimento, e vice-versa, né? Então, além de tudo, no final das contas, você também entrega um tratamento ainda melhor para o seu paciente, porque você olha para ele de várias frentes, diversas frentes. Então, é muito melhor e muito mais gostoso trabalhar dessa maneira. Então, o fato de trabalhar com a equipe multi, eu acredito que seja um outro diferencial, dentre esses que a gente já estava falando, né? Tirando que você já entra encantado quando você vai chegando perto da porta da clínica e a Ana te recebe com um sorriso. As minhas pacientes, elas
elas várias já falaram que elas se sentem especiais aqui. Eu acho que essa é uma das coisas que a Bridge quer passar também, né? Que o paciente se sinta especial aqui dentro. Cara, é assim, é incrível como a gente se perde, né? Agora eu vou tentar falar como profissional e isso, quem sabe, quem não seja profissional da saúde, quem é profissional liberal, assim, que nem da família que eu venho, pode ser que seja um pouco estranho, mas a gente como profissional de saúde, a gente vende horas, né? Então, muitas vezes, quando a gente esquece de falar sobre o paciente, muitas vezes não é por mal, é pela correria que você tem. Então, se você não entra num local organizado para isso, você pensa assim, essas horas aqui eu tenho que estar trabalhando, essas horas aqui, porque final do mês precisa pagar os boletos. E aí a gente esquece disso, a gente esquece completamente disso, que é poder conversar com o paciente. Então, assim, a ideia seria, por exemplo, vou puxar de novo o caso da demência. O paciente vem com queixa de déficit de memória para mim. E eu pego 2 tipos de pacientes, ou os que já tomaram tudo, ou os que não gostam de tomar nada. Né? Então, eu não quero um remédio mais natural, não sei o que. Eu explico, né? Queixa de déficit de memória, beleza. A gente sabe que pode se confundir muito com transtorno de ansiedade, pode se confundir muito com transtorno depressivo também, né? Pode ser um paciente TDAH, abre um leque enorme ali. Então, eu vou pedir causas reversíveis, né? Existem diversos termos técnicos para isso, mas eu aprendi na faculdade como causas reversíveis de demência. Então, digamos, eu vou pedir B12, vitamina D, hemograma, ferritina, TSH de tireoide e tal. Posso medicar uma ansiedade, mas continua com essa queixa. Então, eu já vou mandar o paciente do jeito que a neuro gosta. Entendeu? Como é que é o jeito que a neuro gosta? Com esses exames na mão, já mastigado para ela, e vou passar o caso, que nem eu te mando um áudio. Aí eu peço, né? Você quer que eu mande áudio ou não? Porque às vezes sai uns áudios de 5 minutos. Podcast. Aí eu mando o paciente... Olha como a linha de cuidado fica diferente. Ele passou por um generalista, viu, não resolvi. Neuro. Viu, não resolvi. Pode ser TDAH? Sei lá, vou passar pro psique, eu vou passar pro neuro. Avaliação neuropsicológica. Então... Isso, cara, faz um ambiente que é muito mais seguro para o paciente também. Uhum. Uma outra coisa que me fez, assim, brilhar ainda os meus olhos para a clínica ao conversar, agora eu não me recordo se foi com você ou com a Rita, foi o nome da clínica e o significado que ela me contou, né, sobre ele. Que esteticamente ele já é muito bonito, mas trazendo ainda a historinha, né, por detrás dele, me fez achar ainda mais. Conta um pouquinho pra gente do que tá por detrás de Bridge e como que isso surgiu. O mesmo, basicamente, o mesmo nome vem da ideia inicial que eu estava falando de conexão, né? Então, Bridge é uma mistura entre a palavra ponte, em inglês, e Bridget, que é uma deusa celta, que é a deusa da cura, da agricultura, dos remédios. E aí, a ideia inicial disso seria, assim, eu queria, no começo, eu pensei até num local em que às vezes as pessoas viessem para fazer uma consulta. Eu pensei numa cabine de teleconsulta também, né, no início, sabe? E aí eu pensava assim, cara, o paciente de Joinville, ele pode chegar num lugar, sentar e conversar com o médico da USP, por exemplo, que ele queira conhecer sobre tal. Ou conversar com o médico de São Paulo, com o médico de São Paulo da USP, mas o médico do Rio de Janeiro, ou um médico de outra cidade, ele pode chegar aqui e ter essa conexão com esse outro médico. Então, digamos assim, ele não vai... empresário, ele não vai sair daqui, fechar uma agenda para ir para São Paulo para consultar, quando ele pode fazer a tele num local que ele confia. Ele não sabe em quem confiar na tele. Então tem um local presencial, ainda em que ele possa confiar, uma clínica física em que ele pode... ali é clínica, eu sei que
eu vou agendar, vou fazer o pagamento, vai vir o cara lá, vai aparecer do outro lado da tela, né? Porque então, basicamente, a ponte, ela seria a conexão entre esses profissionais até o paciente, essas pessoas. Mas ela A tecnologia, as pessoas, o sofrimento e a melhora. Ela é uma conexão de todos os lados, né? Que nem a gente vive hoje em dia, uma conexão de todos os lados, que a gente tem que saber qual canal fechar, né? Porque vem muita informação hoje em dia. Então, hoje, a ideia inicial foi uma conexão do paciente com os melhores profissionais e depois, agora, né, faz a conexão entre os profissionais. Então, até esse podcast é uma ideia disso, né? Então, eu conversando contigo, eu sabendo a pessoa que tu é, eu pensei, cara, vai ser ótimo que a Lari grave, que a Lari faça suas perguntas, ou que ela esteja em alguns outros podcasts por causa da visão de psicóloga dela de ver as coisas, né? A visão de psicóloga da PBE dela de ver as coisas. Então, você entendeu? A ponte ela não vai para um caminho só. Ela não é aquela ponte fixa que liga A até B. Ela é uma conexão em diversas maneiras, é quase como uma rede neural. Sim. E também, agora eu acho importante frisar que essa é uma coisa que a gente estava conversando, eu e o Felipe, esses dias, que eu confesso que eu venho ficado um pouco entristecida, assim, com as formas que eu fui atendida por médicos e profissionais recentemente. E o Felipe, ele faz uma coisa que é o que a gente quer trazer para dentro da clínica, né, muito forte, dessa filosofia, que é você realmente ser escutado, ouvido, que é o que torna, na verdade, né, a conexão entre o paciente e o profissional uma conexão boa o suficiente para que aquele profissional, aquele médico, possa oferecer o melhor que ele pode oferecer em relação à profissão também, né? Então, essa escuta realmente qualificada, essa escuta realmente verdadeira de querer entender e ouvir tudo que aquele paciente tem para trazer ali para você, acredito que seja outro diferencial também. Porque hoje em dia, parece que na maioria das vezes, né, e digo por mim mesma, parece que as pessoas elas só querem, as pessoas, né, os médicos querem mais fazer o trabalho deles, claro, dentro de uma pressão, até dependendo de onde eles estejam, né, tem que fazer 15 minutos, 10 minutos, e aí você não consegue escutar a pessoa, né, então fica difícil. Que é diferente do que a clínica aqui quer propor também, né? Então... O sistema, parceiro. O sistema coloca uma pressão enorme. Mas existe uma... Que eu vou ter que te interromper de novo. Existe uma... Interromper o raciocínio. Existe uma outra conexão também, voltar no raciocínio anterior, que é a ponte, ela é feita sem o médico também. Muitas vezes. Esse exemplo que agora não vai servir tão bem. Mas eu vou dizer sem eu. Então... A última reunião que a gente teve. E isso aqui, cara, é muito difícil. Porque uma coisa é você achar o profissional. Aí você tem que achar um profissional. Beleza. Ele tem que ser bem formado. Aí ele tem que ser bom de trabalhar. Esse é outro ponto. Então a gente atrai pessoas parecidas com nós. Mas nem sempre a gente atrai de primeira, né? Então o que eu notei na reunião passada que a gente teve, inclusive a gente estava falando também sobre podcast, eu notei que eu fiquei fora da discussão um tempinho. Eu fiquei alguns minutos propositalmente fora da discussão para ver o que vocês estavam falando, né? E aí eu notei assim, eu podia deixar essa ideia rodar sem eu aqui, porque essa ideia rodaria bem, entendeu? Então essa conexão é muito massa também. E isso só vai acontecer quando... E aí é o ponto que você falou, por isso que eu voltei para lá. Só vai acontecer quando o profissional não se sentir sobrecarregado. Porque não vai ter como o profissional se sentir sobrecarregado e pensar em novas maneiras de abordar aquele paciente. Se ele está sobrecarregado, isso inclusive vai ser tema para depois para a gente falar um dia no podcast. Lembra que eu te falei sobre o burnout e propósito, né? Que tem como ter burnout tendo propósito, sentindo sentido na vida. Mas quando o profissional de saúde está sobrecarregado, é muito difícil que ele tenha essa liberdade para pensar na melhor maneira de fazer as coisas. E aqui acho que a gente consegue aliviar um pouco essa tensão, né? Para pensar, até a pessoa, né? A pessoa sobrecarregada não tem criatividade, não tem linha de raciocínio. Isso não vale só para o profissional, né? Para criar, enfim, e para ouvir, né? Que é uma coisa que demanda tempo e atenção, que são duas coisas que quando você está sobrecarregado você não consegue, né? Mas agora voltando ao nome ali, a gente tem também a deusa, né?
E de onde surgiu essa deusa? Como que você pensou, ou vocês, né, você e a Rita, não sei, em conectar essas duas coisas? Porque aí a gente vê o quanto existe não só de método dentro da clínica, né, que seria a ponte, mas como também a gente tem a alma, né, que a gente fez coexistir numa mesma palavra. É muito mais isso, é muito mais uma questão de alma do que uma questão necessariamente de crença individual. É muito mais uma questão de eu acredito em algo a mais do que qual deusa é, sabe? É muito mais sobre conseguir chegar aqui e ter um sorriso de quem tá na porta, sabe? E sentir esperança em quem vai te dar o tratamento. De colocar realmente, de fato, um pouco de afeto ou de mais de alma por detrás dessa ponte, no caso. Isso. Entendi. Isso. Faz toda a diferença. Imagina, tem tudo a ver com a enfermagem isso, por exemplo. Né? Tem tudo a ver com a enfermagem. A gente, na medicina, a gente sabe cuidar, mas não tanto quanto a enfermagem. Com certeza. A enfermagem, ela consegue ouvir bem melhor o paciente. E existem barreiras naturais, por mais que você seja um palhaço que nem eu, existem barreiras naturais que o paciente tem com o médico. E às vezes ele não fala, por vergonha. Né? Então... Mas por que a enfermagem tem esse acesso mais íntimo, digamos assim, ao paciente? Eu não saberia te dizer com precisão, mas eu acho que pelo tanto que eles ficam do lado do paciente, sabe? Quem sabe pelo tanto que eles tocam o paciente, fisicamente. Né? E será que tem um pouco também dessa questão, às vezes, do médico ser uma potência assim, maior, e aí as pessoas terem, de certa maneira, um pouco de receio em... Porque, assim, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu já vi pessoas irem ao médico e não quererem falar o que elas fazem pro médico por uma questão de ego, de medo. Tipo, eu vou no médico, eu uso droga. Mas eu não vou falar pro médico que eu uso droga. Aí o médico não consegue me ajudar, né? Porque ele precisa saber que você usa droga. Mas você fica meio assim, então... É uma questão meio hierárquica, parece, de muitas pessoas em relação aos seus médicos. Tem isso e tem, assim, por mais, lá do outro lado, por mais que muitas vezes a gente tente desconstruir uma postura, que é o que eu faço, eu vou até certo ponto. Porque, por exemplo, né, eu sou muito piadista, mas eu não posso usar o meu potencial completo na consulta, porque fica pouco profissional também. E mesmo assim, ainda, por exemplo, eu pessoalmente não gosto que as pessoas me chamem de doutor. Eu ia comentar isso. Porque eu acho que doutor aqui tem doutorado, mas eu larguei mão dessa luta, porque eu descobri que as pessoas, às vezes, elas só não conseguem gravar o nome, eles chamam de doutor, entendeu? Mas ainda, mesmo que você tenta reduzir bastante essa barreira, ainda existe essa barreira, né, do médico do outro lado. As pessoas ainda têm medo disso. Sim. Mas é que eu vou até fugir um pouco do script, né? Eu já imaginei que isso ia acontecer. Mas em relação a essa questão do profissional ser menos profissional, porque ele, vai ser mais humano, né? E quem ele é, eu não sei até que ponto eu concordo, porque você ser você torna você um profissional pior ou melhor? Acho que muito pelo contrário, né? Se você é você é um profissional com mais personalidade. E eu vou te falar agora a questão do psicólogo também, que acho que vai muito de encontro com as suas piadas dentro das relações com os seus pacientes. Existe um ditado aí de que psicólogos têm que ser neutros diante dos pacientes. Agora, eu não estou falando de neutralidade em relação ao tratamento e a como ele vai conduzir o tratamento, o processo do paciente, mas enquanto e como ele se porta na frente do paciente. Então, eu na semana passada, por exemplo, eu chorei com uma paciente aqui na sala. E isso é mal visto para as psicologias antigas, digamos assim, mais tradicionais, né? Mas isso me torna chorar, me emocionar com o meu paciente, sendo que eu sou um ser humano e ele também me torna menos profissional? O mesmo vale, às vezes, para você fazer uma brincadeira, para vocês se sentirem mais à vontade dentro da consulta. Isso, a gente ser humano torna a gente menos profissional diante da nossa profissão. E aí sim, eu entendo que existe um paradigma, que existe, né, um preconceito por detrás disso,
Mas será que isso realmente é verdadeiro e é justo? Eu já chorei em consulta também. Já chorei, e aí eu ficava às vezes com o olho bem aberto, assim, pra tentar dar uma disfarçada. Mas, E por que disfarçar, né? Pois é, às vezes o cara pensa assim, se o médico tá chorando, eu tô ferrado. É isso que eu penso, né, que ele pode pensar. Mas aí a gente precisa esconder a nossa humanidade, porque senão a gente não vai ser tão bons profissionais. Chegar em casa, Dulce, até o médico chorou com o meu caso. Então, não sei, eu acho que a gente tá indo para um lugar aí em que cada vez a gente precisa ser mais humano. E ser mais humano é ser cada vez mais verdadeiro em relação, inclusive, quem a gente é diante do nosso paciente, né? Então, esse negócio de ser um robô para ser mais profissional, não sei se se encaixa muito assim. É difícil, sabe? né? Isso eu falei. É difícil, não é fácil. Você lembra que eu falei pra ti, né? Antes de a gente começar a trabalhar, eu falei, olha, todo mundo no mundo dos negócios fala pra gente não falar as intenções, mas eu queria muito fechar contigo. Eu queria muito que você viesse trabalhar conosco. Aí você falou, pode ser você mesmo, não tem problema. Eu falei, então tá bom. Então, eu acho que talvez isso possa ser um diferencial da Bridge também. Cara, com certeza é. Ser mais humano, e aquilo que eu conversei contigo na semana passada, ser um humano antes de um profissional, né? Pois é, mas isso Ou junto com um profissional, porque a gente é tudo isso, né? Por definição... Não é separado. Mas por definição é quase empobrecedor falar o termo ser humano, né? Porque todo mundo é, cara. Pois é, mas às vezes a gente tenta não ser, né? Mas o quão embaçado é o óculos que a gente colocou hoje pra ver a vida desse jeito, Exato. que a gente não pode ser honesto. Exato. Né? Que a gente não pode falar o que pensa. O quão embaçado é o óculos que tá todo mundo usando, né? Exato. Você tá usando óculos de realidade virtual, com um metaverso. Que a gente rodando. tem aqui, então. Exato. Mas o nosso óculos mostra um ambiente ansiolítico, não ansiogênico. Inclusive, fala por que a gente tem esse óculos aqui dentro da clínica. Tá, então, na hora de montar a clínica, a gente buscou algumas tecnologias para ter, né? A gente pensou em wearables, em IA e em realidade virtual. E a realidade virtual, ela entra com um mecanismo que a gente chama de distração para redução de dor. Aí que tipo de dor? Porque na medicina a gente chama tudo de dor. Não dói, é um aperto. Isso é dor em aperto que a gente classifica. Uhum. Então, para paciente que vai fazer coleta de exame de sangue ou para paciente que tem fobias de agulhas, e isso ficou muito evidente na pandemia, cara, porque quanta gente queria fazer a vacina do Covid e não pôde porque tinha medo de agulha. Eu queria, mas meu Deus do céu, eu não De agulha da vacina, né? Que todo mundo começou a colocar. Não, esse daí não vamos nem entrar nisso. Mas o pessoal queria e às vezes por medo não conseguia ter acesso ao tratamento. E aí veio a ideia da realidade virtual. Eu conheço uma pessoa próxima que tem fobia à agulha. Todo mundo conhece. É que nem a leitura fria falar assim, alguém tá grávida na tua família. Uhum. Vai dar certo, porque tem bastante gente. Isso. E a gente não sabe, né? Mas hoje a maioria das pessoas talvez não. E até eu há um pouco tempo não sabia, até que eu fui convidada para elaborar um protocolo junto com a Bridge, né? Para realmente fobias. Existe uma forma, assim, muito específica, criada para justamente você desproblematizar aquele problema, digamos assim, que é o medo da agulha, né? Então, o óculos de realidade virtual, ele é um objeto que vem para auxiliar nisso, nessa fobia, nesse medo que você tem de agulha. Então, aí que a gente entra mais uma vez com a tecnologia aqui dentro da clínica, né? Que é em prol a ajudar e tornar o tratamento e a melhora daquele paciente ainda mais rápida, ainda mais melhor, né? Ainda mais colaborativa com a ajuda da tecnologia que a gente tem hoje aí. E além do óculos, né? O que a clínica oferece de tecnologia também, que é um diferencial hoje? Então, eu vou aproveitar e dizer que a tecnologia ajuda a gamificar o processo também, né? Que é uma coisa que a gente tem feito muito hoje em dia e que, às vezes, para aquelas pessoas que vivem com a lente meio embaçada, é o único brilho que aparece do outro lado da lente, é aquele brilho de tela, né? Então, por exemplo, hoje muitas pessoas gostam de correr e marcar no Strava o quanto que estão correndo. Isso é uma gamificação do processo, né?
Aqui a gente tem feito um protocolo de acompanhamento dos pacientes através dos vestíveis, isso faz parte de um projeto maior e agora eu vou cuidar para falar de uma maneira bem rapidinha, mas é assim, a gente consegue, monitorando o sono do paciente, relacionando com questionários cientificamente validados, ver a melhora do paciente no tratamento da insônia, tanto pelos scores de relógios, quanto pelos questionários cientificamente validados. A ideia é, inclusive, validar se o relógio é uma boa fonte ou não. Aliado a isso, veio já o pensamento que eu tinha em ti há muito tempo, que eu precisava de alguém para fazer TCCI para a parte de insônia, né? Uhum. Então, aqui o paciente encontra uma terapia, por exemplo, aí nós estamos falando de insônia, o cara não quer tomar Zolpidem ou Rivotril, esse tipo de remédio, que são indutores de sono e que são indicados para insônia muitas vezes. Ele pode fazer o tratamento com canabinoides. Se eu não conseguir, eu posso resolver com canabinoides. Eu, como generalista, eu encaminho para neuro, para o psiquiatra e principalmente TCCI, que é a abordagem padrão ouro. Então, o paciente vai conseguir ser acompanhado pelo relógio, por questionários que é a enfermeira que aplica e pela TCC, que ele pode fazer para melhorar. Inclusive, ontem tive 2 altas de pacientes, os 2 faziam TCC. Foi por isso que eles tiveram alta. E aí, o paciente, a gente consegue monitorar o sono do paciente em tempo real. Assim, a gente consegue ver ele melhorando. E isso gamifica o processo. E junta o paciente para próximo do processo também. Então, ele começa a notar, tá na hora de eu ir dormir. Hoje o relógio já avisa quando tá na hora de dormir. Eu acredito que assim como o Strava, como você mesmo disse, a gente também coleta dados, né? E o que eu percebo muitas vezes que falta na vida de um paciente e da melhora? Ele realmente conseguir ter dados da própria vida, sejam esses dados sono, alimentação, enfim, para que a partir desses dados ele crie mais autoconhecimento sobre ele mesmo. E aí, consequentemente, com esse autoconhecimento, ele consiga ver ali exatamente dentro de um gráfico, que a gente pode dizer, porque dado é isso, né? Isso. Onde ele precisa melhorar, o que ele precisa ajustar. E aí, isso simplifica muito a vida, né, do paciente, porque a gente tem tudo ali escrito e tudo que está escrito é ele. Então, a gente coloca aquela pessoa para dentro de um papel e o que ela faz, né? E consegue, consequentemente, oferecer um tratamento muito melhor para ele, né? Cara, você acabou de definir uma coisa que eu busquei muito tempo para definir. Porque, assim, como que isso é útil? Muitas vezes as pessoas... eu vou te dar um exemplo. Mas agora vai me faltar se a proporção é 30%, 15%. Vamos colocar 20%. Então, uma média. Mas tem um estudo que saiu no JAMA, foi com estudantes de Colômbia, quem sabe? Enfim, que mostrou que eles deram wearables para esses pacientes e eram todos médicos, na verdade, para esses integrantes do estudo. E eles viram que dar um relógio reduziu em 15% o risco de burnout desse pessoal. Porque eles, além de ter o dado, eles tinham conhecimento e eles começavam a ver assim, poxa, não bati minha meta de atividade física. Mas isso é dado sobre a pessoa, que desenha a pessoa e que faz um mundo de dados dessa pessoa. E eles são muito individuais. Então, aí a pessoa começa a desenhar e notar. Eu hoje, por exemplo, eu sei que eu tenho uma média de 6 horas de sono. É pouquinho ainda, eu queria ter um pouco mais. Mas eu tinha 4. Sim. E eu vou te dizer que esses relógios e esse dado que você trouxe, é até legal pensar, por quê? Eu vou trazer o meu noivo aqui pro bolo. Ele tá muito ansioso, estava muito ansioso, e ele começou, vamos usar um exemplo aqui, né? A se dar conta de que ele dormia muito pouco, por conta do relógio e desses dados que ele foi colhendo dele mesmo. Coisa que às vezes, 6 horas, 5 horas numa noite e tal, vai se acumulando e junto a outros fatores, vai gerando uma ansiedade na pessoa, né? Só que muita gente não coleta esses dados, não tem noção do quanto dorme ou não dorme e não consegue identificar o porquê talvez esteja, muitas vezes, desenvolvendo um transtorno ou esteja
necessariamente desenvolvendo um transtorno, ou esteja muito cansada, se sentindo muito sobrecarregada. Então, olha o poder, né, desses vestíveis, da gente ter esses dados. Porque senão, talvez ele não teria se dado conta de que era o sono ali que estava, às vezes, prejudicando ele em alguns momentos, no dia dele, na ansiedade dele. Então, eu acredito que, olha só como esses dados, eles fazem toda a diferença. E isso, né? Desculpa te interromper, mas isso é assunto, vai ser também para um podcast isolado, mas um ponto interessante para fazer aqui os dados são comparáveis entre si, né? Então, se eu pegar o teu relógio, que é da Amazfit, por exemplo, pegar um outro que é da Samsung e comparar os dados, porque por causa da tecnologia de um e de outro pode dar diferente. Então, tu não pega o teu relógio e vai comparar com o do teu amiguinho, tu pega e compara com o teu, né? Por exemplo... Isso vale pra vida, né? Ótimo. Eu pego, por exemplo, e vejo... antigamente, antes de começar com essa vida de bridge e cannabis, etc., dormindo, eu lembro que tinha vezes que a minha frequência cardíaca estava acima de 100 por mais de 15 minutos. Pouco energético, né? Travado no energético. Aí, às vezes passava 48 horas... A vida de médico não é fácil, 48 horas trabalhando seguido. E hipertenso. E hoje, minha frequência cardíaca média dá em 54. Nossa, porque eu faço atividade física pra caramba. E aí, então, isso pra mim é valioso. Agora, se eu chegasse lá, aquele Felipe lá, um pouco mais magro e barbudo, a frequência cardíaca dele é 54, a minha é 100. A minha vida é uma bosta. Aí não ia dar certo, entendeu? Essa comparação. A comparação é baixar de 100 para 99, 98, e aí chegando no teu prazo. Pra fechar o que a gente estava falando, eu queria muito fazer essa pergunta, que eu acho bem importante, que é como a gente usa a tecnologia aqui dentro da clínica sem transformar a pessoa em um número. Ótimo. Principalmente, eu acredito que é colocando o cuidado humano no meio disso. Eu vou te dar um exemplo. A gente tinha duas possibilidades de mandar o questionário. Os questionários são auto-preenchíveis, você pode mandar para o paciente preencher, ou você pode pedir para o paciente. Como é que você dormiu? Classifique quão ansioso você se sentiu na última semana de 0 a 3, por exemplo, vai colocando lá. Eu acho que em qualquer momento que você coloca o ser humano no meio do processo, de qualquer processo, ele fica mais natural. Só que existe uma questão de que o humano que vai te perguntar também tem que estar bem, né? Então, o ambiente é o mais importante aqui dentro da clínica, né? Olha, eu acho que eu te agradei na psicologia falando isso. Sim. E eu acho que esse realmente é um diferencial, né? Porque a gente está caminhando para um lugar que tá muito tecnológico e que as pessoas estão fazendo terapia com IA, né? Então, o diferencial ainda é o ser humano, porque assim, a inteligência artificial, por mais que ela tenha dados e ela consiga fazer algumas conexões, tem experiências humanas, que são experiências que advêm dos nossos sentimentos, né? Que configuram muitas vezes inteligências que só o ser humano tem. Então, tecnologia por tecnologia a gente vai ter de monte aí daqui pra frente, né? Mas a tecnologia que é conduzida pelo ser humano e que existe o ser humano ali no meio é uma tecnologia aprimorada, né? E gastando muita energia, né? A gente tem a IA gastando muita energia, e ela foi, na minha concepção, ela vai ser empregada aqui na clínica onde é chato pro ser humano. Sabe? Apenas para facilitar o trabalho. Isso. Isso aqui uma máquina poderia fazer por mim. Perfeito. Então vamos pensar. Deve ter alguém fazendo isso já. Sim. Entendeu? No mundo. E a gente vai atrás. Sim. E aproveitando que a gente está falando de futuro também, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o que você espera para a Bridge nos próximos anos? Eu espero que seja referência em tratar o que a gente busca tratar, né? Dor, ansiedade e insônia, mas a gente tem crescido a equipe além disso também.
Então eu espero que seja referência nacional em cuidados de pacientes. Eu espero que seja referência nacional em como a tecnologia ajuda a gente a cuidar dos pacientes, em produzir pesquisas também, que essa é uma das ideias dos wearables, né, de fazer evidências de mundo real. Mas a principal coisa eu quero que seja um espelho para quem quer fazer as coisas bem feitas, quer voltar a um tempo em que a consulta levava 1 hora, às vezes 1 hora e meia na primeira consulta, quer voltar a um tempo em que você senta e realmente é atendido, coisa que vai ser cada vez mais difícil e que, quem sabe, em muitos processos que a gente seja comum usar IA, a gente não use, porque a gente quer fazer isso aqui diferente. Eu acho que talvez então a humanidade vai se tornar cada vez mais tendência, né? É justamente o que a gente estava falando antes. O sair do automático, do robotizado e ser cada vez mais humano seja o diferencial do futuro, porque é isso que está ficando cada vez mais escasso. Isso. Né? Então, quando a gente entrega algo autêntico e realmente verdadeiro, humano, a gente está entregando algo que está ficando cada vez mais difícil de encontrar, né? Que é esse cuidado realmente único. Você tem mais alguma coisa que você acredita que seja importante as pessoas saberem da Bridge, de você enquanto a pessoa por detrás da Bridge, da equipe? Quanto eu não, mas assim, eu acho que, só para concluir, cada vez mais a gente tem que se tornar humano e tolerante, né? Quem sabe seja isso que falta mais ainda. Porque é humano ter defeitos também, né? É muito humano ter defeitos. É muito humano julgar e etc. Mas ser tolerante eu acho que é o que mais falta pra gente hoje em dia. Sabe? De entender, eu, por exemplo, quero colocar IA em tudo, mas entender que não dá pra colocar IA em tudo. Que vai transformar tudo num negócio robotizado, por exemplo. Né? E a gente entender que até os nossos próprios tratamentos muitas vezes não são do jeito que a gente espera no começo, leva um tempo pra gente ajustar. É a paciência, ficar bem, né? Mas eu acho que tudo que interessar, a gente vai, no futuro aqui, pegar e começar a chamar, além dos profissionais da clínica, outros profissionais também para trazer vários assuntos que a gente acha importante para os pacientes e vai trazer cada vez de um jeito mais humanizado também. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre a clínica, a gente continua nos próximos episódios. É isso, então. Perfeito. Quer acrescentar mais alguma coisa? Foi pega desprevenida? Não. Não? Tá acrescentado? Fechou. Não, vou falar. Vai, só pra poder dar um... Tá. Ele falou e meio que aí... Tá. Vale aí. Então é isso, eu acho que a gente conseguiu compilar um pouco do que é a clínica, né? Mas eu gostaria muito de convidar vocês a continuarem acompanhando, porque a partir de agora a gente vai fazer vários outros episódios, não necessariamente sobre a clínica, mas também, até porque a gente está aqui dentro, mas sobre realmente assuntos individuais de cada especialidade, de cada demanda do mundo hoje, de cada dificuldade e desafio que a gente tem. Então a gente vai tentar espremer o máximo possível de todos os profissionais daqui, mas não só, também chamar pessoas de fora, né? Para que a gente consiga traduzir o nosso conhecimento em uma facilitação para você que está aí do outro lado, vendo, ouvindo a gente. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigado.